Programa Bem Mais Brasil no ar e o seu quadro é Seu Direito, com um tema mais do que atual, reforma da Previdência Social. Não sai daí que a gente já volta que o assunto merece todo o destaque. Pois é, galera do bem. O programa Bem Mais Brasil recebeu o honroso convite para participar da jornada de formação da campanha da Fraternidade 2019, com um tema mais do que atual, políticas públicas e fraternidade. E a nossa missão ali era falar sobre quais seriam as possíveis políticas públicas para tratar melhor o nosso irmão com a fraternidade que se espera, principalmente nessa época tão difícil no mundo inteiro. E então, atendendo a esse honroso convite, estivemos ali naquele evento para levar um pouco do conhecimento adquirido na vivência diária na Previdência Social, respondendo algumas das dúvidas dos presentes. Até porque vivemos um impasse. A Previdência Social é, sem dúvida, o programa social de maior relevo na distribuição de renda no país. Porém, está num momento crucial entre continuar, parar, reformular, reformar. Isso faz com que as pessoas tenham dúvidas. E respondemos algumas dúvidas daquelas pessoas presentes, algumas dúvidas possivelmente até mesmo que você também esteja se fazendo nesse momento. E a primeira pergunta foi exatamente do Padre Sérgio, de quem partiu o convite para a nossa participação nesse evento. Padre Sérgio, seja bem-vindo. E qual é a sua dúvida, Padre? Gostaria de saber, Dr. Rogério Fará, é verdade que a Previdência Social está com déficit e não haverá dinheiro para pagar os aposentados em pouco tempo? Padre Sérgio, muito obrigado pela sua pergunta. No mínimo, questionável é esse suposto déficit da Previdência Social. Até porque, Padre, se nós formos levar em consideração apenas e tão somente as contribuições feitas pelos trabalhadores registrados em carteira e também os contribuintes individuais, antigamente chamados de autônomos, realmente se arrecada menos do que se paga em benefício, não tem dúvida. Porém, a Seguridade Social, de acordo com a Constituição, Padre, recebe verbas oriundas aí de folha salarial, de natureza social, contribuições sociais, fim social, COFINS. Uma parte dos concursos de prognósticos, as loterias, também são vertidas para a Seguridade Social e, nesse caso, segundo o parecer abalizado dos auditores fiscais da Receita Federal, sobra dinheiro. E, nesse caso, a gente fica nesse impasse. Se considerarmos apenas as contribuições para a Previdência, falta realmente um tanto entre o que se paga e o que se arrecada. Porém, globalizando com as outras receitas, ainda nós temos mais dinheiro sendo arrecadado do que sendo gasto. Vamos partir então para mais uma questão. E a pergunta agora é formulada por Denise. Seja bem-vinda, Denise. Qual a sua dúvida com a reforma da Previdência Social? Gostaria de saber, Sr. Rogério, quem está próximo de se aposentar terá que contribuir por muito mais tempo? Então, Denise, nós temos a figura do direito adquirido, que é para quem já alcançou o direito, é imutável, não é atingido por uma reforma da Previdência Social, quem já tem condições de se aposentar. Porém, as pessoas que ainda não têm, não reuniram todos os requisitos de idade, de tempo de contribuição, terão provavelmente que contribuir por algum tempo. Não se sabe direito ainda. Na proposta inicial, o governo sugere 50% a mais do tempo que falta para aposentar. Um exemplo bem claro, se a pessoa está há 2 anos de se aposentar, por exemplo, ela vai ter que trabalhar mais 50% desses 2 anos. Ou seja, 2 anos mais 50% mais 1, teria que trabalhar mais 3 anos para alcançar o direito à aposentadoria. Pelo menos é uma regra de transição temporária. Vai depender da votação e do texto final da reforma que vai ser elaborado depois de apreciado no Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Então, partindo para a próxima questão, e quem formula a pergunta agora é Tainá, também presente ao evento. Tainá, seja bem-vinda. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber se já estão valendo as novas regras para se aposentar. Tainá, a proposta da reforma da Previdência ainda se encontra numa minuta que foi entregue ao Congresso Nacional. As propostas serão agora analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça, que é para verificar se as mudanças que são sugeridas não conflitam com a própria Constituição Federal. A partir daí, vai para uma comissão chamada
Comissão de Seguridade Social, que vai analisar se algum dos princípios da Seguridade Social são feridos, são atingidos. Passando desta fase, aí sim passa pela análise dos deputados federais e dos senadores na segunda instância, são duas casas legislativas. A Câmara dos Deputados e o Senado vão formular propostas de emendas ao projeto, alterações de texto. Isso tudo leva um tempo, Tainá. Nessa negociação vão ser votadas em 2 turnos, primeiro e segundo turno na Câmara e em primeiro e segundo turno no Senado, as propostas que sejam aprovadas pelos deputados e senadores. Essa votação não é fácil, são necessários 308 votos favoráveis dos deputados, na Câmara dos Deputados, e 49 votos dos senadores no Senado Federal. Só depois, Tainá, é que as propostas votadas na Câmara e no Senado, que formam o Congresso Nacional, vão para a análise do senhor presidente da República, que pode aprovar ou vetar alguma proposta. Apenas depois disso, Tainá, é que as regras passarão a ter validade em todo o território nacional. Vamos partir agora para a questão da Sônia, que também estava presente no evento. Sônia, seja bem-vinda. Qual é a sua dúvida com a reforma da Previdência Social? Eu gostaria de saber se é verdade que a partir da reforma da Previdência, as mulheres já poderão se aposentar com 62 anos e os homens com 65 anos de idade? Bom, Sônia, as idades de 62 anos para mulheres e 65 anos de idade para os homens não são idades máximas, muito pelo contrário, são idades mínimas para qualquer benefício da Previdência Social depois de aprovada a reforma, se for aprovada a reforma da Previdência com essa sugestão feita inicialmente. Atualmente, Sônia, nós não temos idades mínimas. A pessoa, a mulher que atinge 30 anos de contribuição, não precisa ter uma idade mínima para conquistar a sua aposentadoria. O homem, ao atingir 35 anos de contribuição, também não existe uma imposição de uma idade mínima. Essas idades mínimas virão nessa reforma, sugeridas aí pelo poder público, pelo poder executivo, pelo presidente da República, como 62 anos de idade no mínimo para mulheres e 65 anos de idade no mínimo para homens. Não quer dizer, Sônia, que bastará atingir essa idade. Terá também que ter um tempo de contribuição mínimo, que se diz algo em torno de 20 até 40 anos. De 20, no mínimo, 20 anos de contribuição, no mínimo, até 40 anos de contribuição para atingir o teto máximo da Previdência Social. Mas tudo ainda é apenas uma sugestão, uma proposta, Sônia, que vai depender da negociação entre deputados federais, senadores da República, o Congresso Nacional, elaborando e propondo uma proposta final que pode ser sancionada, aprovada ou recusada, vetada pelo presidente da República. Por enquanto, nós só temos as idades 62 e 65 anos, mulheres e homens, como uma sugestão na reforma da Previdência. Também participando do evento, nós tivemos a questão formulada pela Gilzane. Gilzane, seja bem-vinda e qual é a dúvida que você tem a respeito da reforma da Previdência? Senhor Rogério, eu gostaria de saber, quem se aposentou terá mudança na sua aposentadoria? Olha, Gilzane, o Brasil é uma república federativa, um Estado democrático de direito que obedece fielmente o que diz a sua Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 36, deixa bem claro que uma lei posterior jamais pode retroagir para ferir o ato jurídico perfeito, a coisa que já foi julgada na justiça ou o direito adquirido. E as aposentadorias até então, até agora concedidas, estão abraçadas, estão protegidas por esse artigo, o artigo 5º, inciso 36, porque elas se tratam de atos jurídicos perfeitos. Elas foram concedidas de acordo com a lei que estava em vigor naquela oportunidade. Se posteriormente uma nova lei disser que não serão mais concedidas aquele tipo de aposentadoria, é dali para diante, não pode retroagir para prejudicar. Então, há no Brasil o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa que foi julgada. Nesses casos, as aposentadorias de quem já tem seu benefício não são atingidas pela reforma da Previdência Social. Partindo para a última questão do evento, agora a gente vai conversar com Eliana. Seja bem-vinda, Eliana. Qual a dúvida que você tem sobre a reforma da Previdência Social? Fará, gostaria de saber de você se quem pagou o INSS sobre mais de um salário mínimo com a reforma da Previdência Social terá direito na revisão de sua aposentadoria para restabelecer o valor justo? Olha, Eliana, sua questão é polêmica e complexa a resposta. A Constituição Federal de 5 de outubro de 88
trouxe como uma imposição constitucional que nenhum benefício da Previdência Social fosse majorado, fosse calculado, fosse elevado com base no número de salários mínimos. O salário mínimo deixou de ser parâmetro de reajuste dos aposentadorias e pensões a partir da Constituição de 88, confirmada na Lei 8.213, de 24 de julho de 91, que desvinculou o reajuste das aposentadorias e pensões do reajuste do salário mínimo. Ao contrário, segundo a lei, as pensões e aposentadorias são reajustadas anualmente com base na inflação do ano anterior. Isso, inclusive, foi confirmado nos tribunais, na Justiça brasileira, em processos que foi pedido a equiparação do número de salários e a Justiça foi praticamente unânime. Não se aplica mais o salário mínimo no cálculo de reajuste dos benefícios previdenciários, Helena, por força da Constituição Federal e da Lei 8.213. E isso é tão forte que mesmo a proposta de reforma da Previdência não altera isso. Poderia ser feita uma reforma agora que o texto da Constituição fosse alterado, porém, a notícia que nós temos é que, ao contrário, além de não reajustar as aposentadorias e pensões pelo salário mínimo, o próprio salário mínimo deixará de ser, caso seja aprovado no Congresso conforme foi inicialmente proposto, o próprio salário mínimo deixa de ser o piso, podendo ter benefícios até abaixo do salário mínimo, Eliana. Então, infelizmente, não é a reforma que poderá restabelecer a justiça nas aposentadorias e pensões, conforme você questionou na sua pergunta. Bem, chegamos ao final da 9ª edição do programa Bem Mais Brasil, na sua primeira versão plenamente interativa, respondendo dúvidas das pessoas a respeito da reforma da Previdência Social. Aproveitamos o ensejo para renovar nosso convite. Gostaríamos de ouvir você, saber sua opinião, receber a sua sugestão de tema para as próximas edições do programa Bem Mais Brasil, esse interativo espaço virtual. Mas também a sua dúvida. Restou alguma dúvida sobre a reforma da Previdência? Sobre aposentadorias, pensões, sobre o INSS? Participem, enviem mensagens de texto, de voz ou mesmo seu vídeo, gravando, por favor, na horizontal, não superior a 1 minuto no máximo, e que você evite falar nome de pessoas ou de empresas, tá certo? Você pode encaminhar para o DDD 34 99917 4948. Agradecemos sua audiência, sua parceria e principalmente a sua amizade. Somos todos da galera do bem, Bem Mais Brasil!